Queridos, bom dia, boa tarde, boa noite, obrigado por você aqui mais uma vez, mais uma aula especial para os nossos jovens e adolescentes, uma aula fabulosa da revista Betel, Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos, mas como eu sempre digo, na minha igreja nós lecionamos para toda a juventude, porque os assuntos são intrigantes, são empolgantes, são polêmicos e o tema desse trimestre é maravilhoso, como o jovem adolescente vive no sistema de pós-modernidade, como vive com a televisão, as mídias, as escolas, as universidades, falando tudo ao contrário da nossa fé, do nosso fundamento, da nossa esperança. Então, para isso, queridos, estamos aqui para tentar refutar essas coisas e aprender cada dia mais. Para você, professor, que está nesta aula procurando algum subsídio, alguma ajuda, se você por um acaso é a primeira vez que você está aqui, meu nome é Kleber Luiz de Freitas, sou diácono da Assembleia de Deus, Ministério Madureira de São Carlos, da congregação que fica na cidade de Ibaté, no Jardim Caraí, do meu pastor Anderson Molina. Quero agradecer a todos que assistem lá, a todos que estão do meu lado, que sempre me apoia, a minha esposa que em todos os vídeos comenta e todos os outros irmãos e irmãs que estão aqui comigo. Obrigado de coração por você aqui comigo. O que eu quero te pedir é que não esqueça de mim, da minha família nas tuas orações. Não é fácil, queridos. Eu preciso da tua ajuda. Eu preciso da tua ajuda para que eu possa desenvolver melhor, de um jeito melhor o ministério, para que eu possa fazer algo que possa atrair mais pessoas. Eu sei que eu estou fazendo a minha parte, o convencimento vem de Deus, mas nós precisamos melhorar. Eu coloquei aquele fundo, eu tinha colocado alguma coisa em cima da cama, não deu certo. Se você tiver alguma ideia, coloca aí como que você acha que fica melhor, porque eu quero que quando você entrar nesta aula, você se sinta à vontade para colocar o teu comentário, a tua pergunta. Talvez você quer fazer parte do grupo de devocional, então você vai me colocar o teu número de telefone ou me chamar que eu passo o meu número. Espero que você me acompanhe em todas as redes sociais. Tem no TikTok, tem no Quai, tem no Facebook, tem no Instagram, mas tem principalmente aqui o canal Minuto Conselhos de Deus. Eu não sei pagar promoção, eu não tenho dinheiro nem para pagar promoção, queridos. A minha forma de chegar às pessoas é através de você, compartilhando, curtindo, comentando, mostrando para o YouTube que isso tem relevância. Estamos falando de forma de educar agora os nossos jovens, os nossos filhos. Então, vem comigo para essa aula maravilhosa. Vamos orar para iniciar? Querido e bondoso Deus, obrigado, Senhor, mais uma vez por esta oportunidade, pela oportunidade de falarmos, dialogarmos, eu, os professores e os alunos que aqui frequentam, de aprender um pouco mais, de ler versículos, de ler, Senhor, a revista linha por linha, de tirar as nossas dúvidas. Senhor, que o Teu Espírito Santo tome posse de mim, Senhor, que use a minha boca, use, Senhor, dos meus pensamentos, que eu possa, Senhor Deus meu, dirigir a melhor aula possível, Senhor, para os Teus filhos, porque o meu chamado é ensinar, e quem ensina tem que ensinar com zelo. Ajude-nos, Senhor, nesta aula de hoje. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Então, queridos, vem comigo que a aula está especial, ó. Vamos lá, então? Deixa eu já pegar ela aqui. Então, é a nossa revista Betel, dominical. O tema dessa revista, essa categoria dessa revista é Viver Mais, que vai de 15 a 17 anos. Mas, queridos, de verdade, pode ser aplicado. Coloca o teu filho com você, a tua filha com você aí na sala. Liga no YouTube, comenta aí, coloca na TV, fala pra mim nos comentários. Ó, tô assistindo eu, minha filha. Menciona o nome deles na próxima aula aí, eu vou fazer o possível para isso. Tá bom? O tema deste trimestre, o primeiro trimestre de 2026, é adolescente cristão na sociedade pós-moderna. Como nós vivemos nos dias atuais. A lição é a lição 6, que o tema dela é crescendo em conhecimento. A Bíblia diz assim que nós precisamos crescer em graça e conhecimento. Queridos, o que é crescer em conhecimento? É crescer conhecendo a palavra, a nossa escritura, a nossa base bíblica para isso. Não adianta você crescer em conhecimentos filosóficos, sociológicos, em matemática, geografia, isso é bom, isso é ótimo, você deve, mas a nossa estrutura está na palavra de Deus.
Jesus mesmo diz assim que nós sofremos por não conhecer a sua palavra, o poder que tem. Oséias no Velho Testamento fala assim, errais por não conhecer as Sagradas Escrituras. Como eu posso obedecer algo que eu não conheço? Olha a base bíblica nossa, está em Daniel, capítulo 1, versículos 17 a 20, que diz assim, ó, esse eu consegui colocar aqui. Ora, a estes 4 jovens, Deus deu o conhecimento e a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu inteligência para interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo, determinado pelo rei para que os jovens fossem levados à sua presença, o chefe dos eunucos os levou à presença de Nabucodonosor. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a servir o rei em toda a matéria de sabedoria, de inteligência, sobre o que o rei lhes fez perguntas. Os achou 10 vezes mais sábios que todos os magos e encantadores que haviam em todo o seu reino. Queridos, professor, se você tiver um pouquinho de tempo a mais, se a tua aula for um pouquinho mais estendida e você puder argumentar um pouquinho mais, explique para eles esses textos de Daniel, quando eles foram deportados para a Babilônia. Chegando lá, eu não vou falar muito para a aula não ficar muito longa, mas chegando lá eles passaram por um teste onde eles não se contaminaram com a comida da Babilônia e Deus honrou eles. Deus deu sabedoria. Você pode dizer assim para mim, aluno que talvez esteja aí, professor, mas eu não consigo aprender fácil, eu não tenho determinado tipo de sabedoria. Sabe o que a Bíblia diz em Tiago? Que aquele que sente que falta sabedoria para pedir, que do céu Deus manda abundantemente. Procura lá em Tiago, depois eu vou procurar e eu te passo também aqui, mas está lá em Tiago. Se te falta sabedoria, se você acha que você não tem sabedoria suficiente, ore ao Senhor que do alto te dará. Professor, se você acha que você é incapaz, se você acha que talvez você não é capaz de lecionar uma aula de escola bíblica, a Bíblia está te dando o caminho. Peça que do alto virá sabedoria. A Bíblia diz assim que o Espírito traz à nossa lembrança aquilo que vimos e ouvimos. Portanto, não adianta eu sentar numa mesa, eu sentar numa cadeira, eu deitar na minha cama e ficar, Senhor, manda sabedoria, Senhor, manda sabedoria. Se eu não abrir as Sagradas Escrituras, se eu não buscar nela, queridos, se eu não buscar a sabedoria dela, Deus vai sim abrir o teu entendimento. Como assim? Deus vai te dar mais oportunidade de você pregar a palavra, Deus vai te dar mais oportunidade de você ler a revista e entender, de ler outros livros e entender. Deus vai estar ao teu lado, queridos. Se você abrir a aptidão de poder aprender, Deus vai te ensinar muito mais. Olha o versículo chave, o que nós vamos estudar, o que vai mandar nesse nosso negócio aqui. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, guardei com os meus olhos. Salmo 32, verso 8. Olha o que Deus está dizendo para você que talvez está se achando incapaz. Ele vai te instruir, Ele vai te ensinar, Ele vai te mostrar os caminhos que você deve seguir, vai te guardar com os olhos dele. Não é à toa que você parou nesta aula aqui. Não é à toa que você entrou nesta aula. Se você está aqui comigo é porque você quer aprender. E eu junto com você vamos aprender e cada dia mais evoluir. Vamos lá então para a nossa para a nossa introdução. Qual é o objetivo desta lição? Primeiro nós temos que ter um objetivo. Não adianta, queridos, eu ensinar por ensinar. Eu preciso ter um objetivo. O objetivo desta lição, da lição 6, é reconhecer a importância da formação acadêmica. Sabe o que eu ouço muito e me dói o coração, queridos? Pastores pregando contra estudos, contra a pessoa fazer um bacharel em teologia, contra a pessoa fazer uma pós-graduação em teologia. Para! Jesus mandou nós crescermos em graça, mas também em conhecimento. E conhecimento não é só palavra. Você precisa estudar, você precisa acompanhar pessoas que têm uma visão melhor. A escola bíblica é uma forma de conhecimento, mas você precisa evoluir. Eu fiz, queridos,
teologia na época do Marcos Feliciano, lá atrás, quando ele estava forte, eu fiz teologia com ele. Eu fiz teologia na Quadrangular, o ITQ, Instituto Teológico Quadrangular, quando eu era da Quadrangular, quando eu me converti, depois que eu fui para a Assembleia. Eu fiz teologia na Igreja Luterana, na faculdade, na FATEV, Faculdade Luterana em Curitiba. Pastor Martin Wengart, um diretor amigo meu, um dos que interpretou a Bíblia na Nova Versão Internacional. Queridos, eu fiz a pós-graduação, eu fiz bacharel em teologia pela Universidade de São Paulo, eu fiz pós-graduação em ensino religioso e estou atualmente fazendo pós-graduação em exposição e ensino da Bíblia. Não, isso não me deixa eu frio. Porque eu tenho que saber que eu tenho que crescer em conhecimento, mas também tenho que conhecer em graça, queridos. Também tenho que orar, também tenho que jejuar. Sou líder de missão, sou pastor de um ponto de pregação. Queridos, nós precisamos entender isso. Daqui uns dias eu vou anunciar que o meu livro está para ser lançado. Daqui uns dias o meu livro, você precisa adquirir. Tema dele, a depressão e a igreja. Eu preciso de você. Eu preciso vender 100 cópias desse livro. Eu sei que é pouco, mas eu preciso vender para pagar os custos, para me poder fazer uma nova edição. Tá bom? Vamos lá então, ó, para quebrar o gelo. Tá no domingo de manhã, os jovens ficaram até tarde, conversando, louvando, não sei, mas agora chegaram na escola bíblica, estão cochilando. Põe eles na aula. Aqui é um ponto de partida, é um quebra-gelo para despertar um pouco eles. Olha como é o quebra-gelo. Sugestão do quebra-gelo, o nome chama Caçando Objetos na Bíblia. Divida a turma em 2 ou 3 grupos para que procure os objetos citados das passagens bíblicas e preencham as lacunas. Vence o grupo que encontrar todos os objetos em menor tempo. No quadro ou numa folha, coloque apenas as passagens e as lacunas para revelar as respostas. Então, olha lá, você só vai colocar, ó, o que está entre parênteses aí, você não vai pôr. Aí já é resposta para te ajudar. Então você vai lá, Lucas 18, 25, Jeremias 13, 1, Provérbio 23, 31. Colocou isso. Você vai dar para eles. Os teus alunos vão se juntar ao grupo, vão abrir lá em Lucas 18, 25 e eles vão ter que achar qual o objeto o versículo está dizendo. Então Lucas 18, 25 vai estar falando de passar pelo buraco da agulha. É mais fácil um jumento, um camelo entrar no céu do que um rico entrar no céu. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino do céu. Então aí eles vão marcando. Você vai conferir teu certo, leva aquela caixinha de bis e distribui. Introdução. Até alguns anos atrás, o ensino médio era suficiente para garantir uma vaga de emprego. Ou seja, até um tempo atrás, deixa eu já pegar meu marca-texto aqui, até um tempo atrás, que tempo dos nossos pais, até um tempo um pouco atrás, simplesmente você ter até o 3º colegial, eu não sei se fala isso ainda hoje, mas até o 3º colegial, que era o ensino médio, na nossa época era o 2º grau, era suficiente. Você podia ser um motorista, você podia ser um trabalhador bem, você poderia evoluir na vida, mas hoje não. Hoje nós precisamos estudar. Como eu te disse que eu estudei muitas coisas para a igreja e a graça e conhecimento, eu também estudei para o mundo secular. Eu sou bacharel em teologia, eu sou bacharel em administração de empresa, bacharel em ciências contábeis, estou finalizando em engenharia civil, tenho pós em licitações e contratos. Tá vendo, queridos? É por isso, Deus ajuda, mas aquele que madruga, aquele que estuda, aquele que faz a sua parte. Não pensa que isso vai cair do céu. Tem muita gente que bate no peito e fala assim, eu não tenho estudo nenhum e eu sou gerente. Calma! Mais uns anos você vai ver. Hoje, quando vão ver os currículos, já nem se preocupam mais com graduação, já olham para pós-graduação, porque já está se tornando normal. Então você, adolescente, jovem, professor, inculca isso na cabeça dos teus... Desculpe, na cabeça dos teus alunos. É necessário estudar para que Deus te evolua, faça a tua parte. Atualmente, essa realidade mudou. Para aumentar as chances de obter uma vaga no mercado de trabalho, é esperado que a pessoa possua pelo menos um diploma universitário e seja fluente na língua inglesa. O mercado se tornou exigente e competitivo, excluindo aqueles que não estão adequadamente preparados. Sabemos que Deus deseja abençoar todas as áreas da vida dos seus filhos, inclusive a profissional, mas é preciso preparar-se para isso.
A adolescência é o período ideal para plantar as sementes do que se deseja colher no futuro. Por isso, deve-se aproveitar ao máximo as oportunidades de adquirir conhecimento e desenvolver habilidades, aplicando todo o potencial que possui. Queridos, se você é pai, está aqui assistindo comigo, mãe, ajude o teu filho a entender que sem estudo ele não vai dar em nada. Vai ser muito difícil, queridos. Nós precisamos, para que Deus te honre, faça a tua parte, que é estudar. Hoje os estudos estão acessíveis com escolas à distância. Não deixe de estudar. E não precisa ser só adolescente, você é professor de escola bíblica, que talvez nunca fez um curso. Ei, desperta tu que dormes. Quer melhorar a situação da tua casa, da tua família? Nunca é tarde. Eu disse para você, estou com 50 anos e esse meio de ano eu termino engenharia civil. Vamos lá. Primeiro, estudar faz bem. Deus nos alertou sobre o perigo da falta de conhecimento, que pode levar o homem a pecar. Olha Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído, pois lhe falta conhecimento. Pelo fato de vocês, sacerdotes, rejeitarem o conhecimento, também eu vos rejeitarei, para que não sejam mais sacerdotes diante de mim. Visto que se esqueceram da lei do seu Deus, também eu me esquecerei dos seus filhos. Olha que palavra pesada, Deus está dizendo. Ei, você está pensando que vocês não precisam estudar? Você está pensando que vocês fazendo do jeito que vocês acham que está certo? Não, vocês estão sendo destruídos porque não conhece, porque não tem conhecimento. Então busque conhecimento. Assim como o cristão deve estudar as escrituras, é preciso dedicar-se também ao estudo secular. É o que estou dizendo. O meu é administração de empresas, contador, engenharia civil e mais um monte de cursos técnicos. Segundo o dicionário Aurélio, estudar significa aplicar a inteligência para aprender. Além disso, segundo os especialistas, quem se dedica a estudar algum assunto específico tende a ter uma vida longa e saudável, pois retarda a morte dos neurônios, que são as células responsáveis pela atividade cerebral. O fato de estudar oferece diversos benefícios. Somente os loucos desprezam a sabedoria e a instrução. Olha Provérbios 1:7. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas o insensato, o louco, despreza a sabedoria e o ensino. Será que você vai me dizer que você já está velho demais para estudar? Será que você está achando que você vai virar um jogador de futebol que não vai precisar estudar? Hoje nós vemos vários jogadores de futebol estudando. Não pensa nisso, querido. Logo, qualquer serviço vai ser necessário ter faculdade. Aqueles que se dedicam aos estudos, preste atenção, aumenta tanto o seu conhecimento geral, olha lá, aumenta tanto os seus conhecimentos gerais, quanto as chances de alcançar objetivos mais elevados na vida. Ou seja, não importa de onde você vem, não importa qual é o teu tipo, se você estudar, você vai almejar coisas melhores. Queridos, eu fui criado num bairro bem pobre de São Simão. Meus pais quase não tinham dinheiro. Minha mãe semi-analfabeta, meu pai caminhoneiro, passava meses fora de casa. Nós vivíamos muitas vezes numa hortinha que eu tinha na chácara do meu tio. Não tinha dinheiro para nada, mas eu decidi que ia estudar e que um dia me tornaria alguém. Hoje eu sou gerente de licitações na empresa Top Infraestrutura. Cuido de asfalto, licitações. Queridos, quem decide o teu futuro é você. Deus quer te abençoar, mas coloca a mão no arado. Ter uma boa formação escolar nos leva a alcançar o que planejamos para nosso futuro profissional. Leia livros, jornais e revistas. Pare um pouco com o celular. Invista e dedique-se ao seu aprendizado na busca por conhecimento. A internet é uma valiosa ferramenta para aumentar o conhecimento acerca das disciplinas estudadas na escola e daquelas quais temos um interesse especial. Para isso é necessário se concentrar no estudo e no que se deseja alcançar com ele, evitando as distrações que o mundo físico e virtual podem oferecer. Queridos,
quando eu tinha 18, 19 anos, nós não tínhamos condições financeiras de fazer uma faculdade. Naquela época, a faculdade não era tão acessível. Meu pai é caminhoneiro, minha mãe não trabalhava, nós vivíamos muito apertado. Logo que eu comecei a trabalhar, eu casei. E aí as coisas ficaram mais difíceis, não sobrava dinheiro para estudar. Mas mesmo assim eu fazia cursos técnicos, queridos. Alguns que eu fiz, gestão de pequenas empresas, contabilidade, técnica em gestão de negócios, engenharia ambiental. Eu fiz vários técnicos, mas eu não tinha, mas meu sonho era uma faculdade. Com 40 anos eu ingressei na minha primeira faculdade. E hoje, queridos, eu não parei, depois de 40 anos, estou concluindo, como eu disse, a 4ª graduação, a 3ª pós-graduação. Queridos, escritor de um livro, então isso daí não é para minha glória, é para a glória de Deus. Quando eu entrei na presença dele, ele abriu meu conhecimento e eu pude estudar. Vamos lá? A boa formação escolar nos leva à compreensão dos fatos que nos cercam, contribuindo para o aprendizado acerca da profissão escolhida. Outro ponto relevante é que a educação serve de base para um futuro próspero, beneficiando não apenas o indivíduo, mas também os seus pais, uma vez que cidadãos bem educados e preparados contribuem para a prosperidade da nação. A Bíblia nos assegura que muitos são os benefícios para quem se dedica ao aprendizado, por meio do estudo contínuo. Olha o que Provérbios 3, versículo 13 vai dizer. Bem-aventurado, ou seja, mais do que feliz, é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Olha o que o sábio Salomão está dizendo, que a sabedoria nos faz mais do que felizes. Olha o comentário desse escritor dessa revista aqui, para você, professor, levar para sua sala de aula. Ó. Pesquise sobre a educação escolar em países como o Japão e a Coreia do Sul. Mostre aos alunos como o investimento em educação de qualidade pode trazer resultados significativos para o desenvolvimento de um país. Olha, queridos, um país que é estudado, um país que tem ensino, como ele sobrevive. Tópico finalizado. Posso te fazer aquela perguntinha? Já sou merecedor de um like teu? Já sou merecedor de um comentário teu? Será que você já entendeu um pouquinho da lição e dá para dizer para mim nos comentários, continua. Ou você pode já compartilhar nas tuas redes de amigos. Faça como a Margarete, ela deve estar estudando aí. Olha, ela repassa para um montão de gente. Deus abençoe vocês. Tópico 2. O reconhecimento pelo saber. Uma vez um sábio me disse assim, que tudo que nós temos pode ser roubado, menos a sabedoria adquirida. Olha só. No 3º ano do reinado de Joaquim, Jerusalém foi conquistada pelo rei da Babilônia. Nabucodonosor ordenou a seleção de alguns jovens escolhidos de Judá para servir o seu palácio. Depois de um processo seletivo rigoroso, 4 rapazes se destacaram: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Conforme as exigências de Nabucodonosor, os 4 tinham boa aparência, eram dotados de sabedoria em ciências e instruídos no conhecimento. Olha o texto, vamos ler esse texto. Depois, o rei ordenou a Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, sábios e instruídos, versados no conhecimento, e que fossem competentes para servir no palácio real, e que Aspenaz lhe ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Olha só o que aconteceu. Então Nabucodonosor foi lá e atacou os judeus, atacou o povo de Israel, catou todos eles para virar escravo, para poder trabalhar de escravidão, capinando, erguendo prédios. Mas ele disse assim, olha, vamos fazer uma prova aí, um teste, e os melhores, os que tiverem, primeiro, boa aparência. Muita gente não liga para boa aparência, mas boa aparência, que sejam conhecedores, que se comportem bem, ou seja, aqueles alunos que você olha e fala assim, poxa vida, esses são top das galáxias, certo, queridos? Então ele chamou os 4, e esses 4 viveram uma vida, queridos, olha,
diferente dos outros escravos. Eles então foram instruídos na cultura e no idioma da Babilônia, aonde se tornaram conselheiros do rei. Imagina quantas invejas esse povo não passou, hein? Imagina os da própria nação, os da raiz de Nabucodonosor, olhando e tendo que ver Daniel, Ananias, Misael e Azarias servindo de conselheiros ao rei. Embora estivessem na Babilônia como escravos, ocuparam uma posição de destaque no governo devido ao vasto conhecimento que tinha. Com certeza eles investiam tempo no estudo em diversas áreas, além de dedicarem no conhecimento das Escrituras, pois eram fiéis a Deus. Tá lá, olha lá, vamos lá. Daniel 2, versículo 17 ao 19 diz assim, ó. Então Daniel foi para casa e explicou a situação a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não fossem mortos com o resto dos sábios da Babilônia. Então o rei foi revelado a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse a Deus do céu. Olha só, eram pessoas estudiosas, caprichosas, não eram quem levava de qualquer jeito, por isso que Jeremias diz, ai daquele que leva a obra de Deus relaxadamente. Queridos, precisamos estar atentos, estudando sempre, buscando cada dia mais. Queridos, não para ser melhor do que o outro, nunca, mas para ter a palavra certa no momento certo que Deus te der. O exemplo desses 4 jovens permanece relevante ainda hoje, ou seja, ainda hoje o que aconteceu com eles pode acontecer com você. Aqueles que desejam ter sucesso na vida profissional, além de buscar a direção de Deus, que é o primeiro passo, hein? Primeiro passo antes de tudo, buscar a direção de Deus. Devem priorizar os estudos desde cedo e desenvolver hábitos saudáveis, praticar exercícios, alimentar-se bem, cultivar um caráter ético e investir em educação e cultura. Olha, para que você se dê bem na vida. Exercício físico para que o teu corpo te acompanhe. Alimentar-se bem para ter saúde. Cultivar um caráter ético para ser uma pessoa que todos gostam de você. E investir em educação e cultura. Muitos adolescentes não dedicam a devida atenção aos estudos, pois acham que o mercado de trabalho é uma realidade distante, que não precisa ser encarada com seriedade. Mas a realidade é bem diferente. O apóstolo Paulo diz que tudo que o homem plantar, ele colherá. Gálatas 6:7. Não se engane, de Deus não se zomba ou não se brinca, pois aquilo que a pessoa semear, isso ela também colherá. Se você semear estudo, você vai colher diplomas, você vai colher profissões. E isso vale também para os estudos e a vida profissional de cada um. Quem semeia na adolescência, colherá os frutos no futuro. Queridos, eu posso dizer com toda a certeza do mundo, de uma pessoa que estuda. Eu nunca, na minha vida, trabalhando desde os 17 anos, eu fui demitido, eu fiquei desempregado. Eu sempre que saí de uma empresa já tinha outra para entrar. Porque o meu conhecimento, queridos, não é só adquirido do céu, esse é o mais importante, mas também eu busco. Olha aqui, Barack Obama, ex-presidente dos Estados Unidos, Bill Gates, fundador da Microsoft, e o investidor Warren Buffett declararam que ler regularmente ampliam o conhecimento e o sucesso. Será que na tua cabeceira de cama tem um livro e toda noite antes de você dormir você faz leitura de pelo menos um capítulo, uma página dele? Pense nisso. Tópico 2 finalizado. E agora? Conquistei você? Consigo agora a tua ajuda? Curtir, compartilhar, comentar, mandar para teus amigos? Deus te abençoe. Se não, eu ainda tenho mais um tópico. Ó. Tópico 3. O saber nunca se esgota. O reino dos céus é engrandecido com a boa formação dos filhos de Deus, porque a vida profissional do crente também é para honrar e glorificar o nome do Senhor. O apóstolo Paulo foi, por exemplo, um jovem estudioso e bem preparado por Gamaliel. Gamaliel era um dos mais importantes professores da época. Olha o que ele diz. Quanto a mim, Paulo dizendo, eu sou varão judeu,
nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zeloso para com Deus, com todos vós hoje, como todos vós hoje sou. Então Paulo está dizendo, olha, eu fui instruído, eu fui educado. Paulo era poliglota, falava mais de um idioma. Paulo dominava muito conhecimento, por isso Deus usou daquela forma. Ele estava preparado, pronto para ser usado. Será que Deus não quer te fazer você um médico, um advogado, um engenheiro civil, um contador, mas que na onde ele te colocar você vai salvar vidas? Paulo tinha uma sólida formação educacional e quando Jesus o chamou, ele usou todo o seu conhecimento para a evangelização do mundo. Olha, está em Atos capítulo 22, do versículo 4 a 16. Olha, eu vou ler aqui, tá? Vamos lá. Perseguia este caminho até a morte, prendendo homens e mulheres e lançando-os na cadeia. Disto são testemunhas o sumo sacerdote e todos os anciãos. Deles eu recebi cartas para os irmãos judeus de Damasco, e fui até lá para trazer amarrados a Jerusalém os que também lá estivessem para ser punidos. Ora, aconteceu que, enquanto eu viajava, já perto de Damasco, quase ao meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu brilhou ao meu redor. Então caí por terra ouvindo uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Queridos, uma aspinha aqui, ó, uma luz brilhou, então caí por terra. Aqui que ele não está dizendo que Paulo caiu do cavalo, não, tá? Tem muita gente que diz que Paulo caiu do cavalo. Não tem nas escrituras. Você pode entender, criar uma expectativa, mas a Bíblia não diz. Se a Bíblia não diz, nós não falamos. Perguntei, Senhor, quem é você? Ao que me respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno, a quem você me persegue. Os que estavam comigo viram a luz, sem contudo perceber o sentido da voz de quem falava comigo. Então eu perguntei, Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me disse, levanta-te, entre em Damasco, aonde lhe dirão tudo o que você precisa fazer. Tendo ficado cego por causa da intensidade daquela luz, guiado pela mão dos que estavam comigo, cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso conforme a lei, tendo bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, veio procurar-me, chegando perto de mim, disse, irmão Saulo, recupere a visão. Nesta mesma hora recuperei a visão e olhei para ele. Então ele disse, o Deus de nossos pais escolheu você de antemão para conhecer a vontade dele, ver o justo e ouvir a voz dele, porque você terá de ser testemunha dele diante de todos, anunciando coisas que você tem visto e ouvido. E agora, o que está te esperando? Levante-se, receba o batismo e leve os seus pecados, lave os seus pecados, invocando o nome dele. Da mesma forma, Samuel também foi um servo de Deus, aplicado aos estudos desde a infância, servindo ao Senhor com excelência e crescendo de maneira agradável perante Deus e os homens. Eu não sei se eu coloquei esse texto, que ele é muito grande, que não coloquei, ó. Então esses dois textos eu gostaria que você desse uma pausa, professor, fosse lá em 1 Samuel e fizesse a leitura para ver e poder ter o conhecimento de explicar para os teus alunos que o pequeno Samuel crescia em graça e conhecimento. Quando adulto, tornou-se profeta e juiz de Israel. Olha só a importância, tornou-se profeta e juiz em Israel. Esses exemplos mostram a importância dos estudos. Deus dotou seus filhos de inteligência e deseja nos ver crescer em conhecimento em várias áreas e nas escrituras. Não desperdice o seu tempo com coisas que não serão relevantes para o seu futuro, mesmo que precise renunciar a algumas coisas hoje. Olha o comentarista, peça aos alunos que compartilhem os seus sonhos para o futuro, ressaltando como a educação será essencial para que possam alcançá-los. O meu conselho a você, até professor, eu comecei a lecionar com 40 anos, estudar com 40 anos para valer. Nunca é tarde. Se você tem ambição, se você quer chegar em algum lugar,
Você precisa depender de Deus, colocar Deus nos seus planos, mas você tem que estudar. Não adianta você ir para um concurso público ansiando ser um concursado se você não faz a sua parte. Fazemos a nossa e Deus faz a dele. Conclusão. O cristão conta com o privilégio de ter o Deus Todo-Poderoso, que dá sabedoria a quem lhe pede. Olha o texto que eu comentei lá, que eu disse para vocês que eu ia procurar. Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz assim: se, porém, algum de vocês necessita, precisa, acha que não tem sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será concedida. Olha só. Olha que Deus tão maravilhoso, queridos. Um Deus tão maravilhoso que ele não deixou as coisas de qualquer jeito. Ele te deu capacidade de aprender, ele te deu inteligência. E ele está dizendo que se te falta sabedoria, ele também te dará. Com tudo isso, não quer dizer que o conhecimento vem direto do céu e entra em nossa cabeça por um milagre. Precisamos fazer a nossa parte. Dedique-se intensamente à busca de conhecimento humano e de Deus. No futuro, você poderá exaltar o nome do Senhor e colher os frutos do seu esforço, assim como fizeram Daniel e seus amigos. Para você, professor e professora que ficou comigo até agora, olha o complemento para você ajudar na tua aula. A aprendizagem não acontece de maneira uniforme, não são todos iguais, pois cada indivíduo apresenta capacidade e dificuldades próprias. Todos merecem ser julgados em relação a si mesmos, não na comparação com os colegas, afirma o professor espanhol Antoni Zabala. Avalie, ajude e incentive cada aluno de acordo com as suas habilidades pessoais e evite as comparações ou exigências baseadas na capacidade dos outros. Queridos, como eu disse, eu sou muito estudioso. Eu sou muito comprometido com os meus estudos. E ó, só para você entender, a forma que eu tenho para aprender é escrever. Eu não consigo assistir uma aula só olhando a aula e sem escrever. Eu comecei faz um mês a pós-graduação em exposição e ensino da Bíblia. Olha os meus estudos. Olha, queridos, um mês. Ó, vai indo. Ó, quase meio caderno de 10 matérias escrito à mão, que é a forma que eu encontro para ter facilidade no meu aprendizado. Procure qual é o teu. Não fique para trás. Você entendeu como é importante crescer no conhecimento? Espero que isso tenha te entendido e eu tenha ajudado você a lecionar a próxima aula, professores. Olha o tema da próxima aula, a lição 7. Amando o próximo como a si mesmo. Ei, coisa difícil, hein? Como é difícil amar o próximo. Não o próximo que está pertinho de você. Aquele próximo que te apedreja, que fala mal, que critica, que mente para você. Nós vamos falar nessa próxima aula. A base bíblica para você já ler e deixava preparado na agulha. Romanos 13, do versículo 1 ao 10. O versículo-chave dessa lição será: portanto, tudo que vós quereis que os homens vos façam. Está esperando que alguém faça para você? Fazei-lo também vós, porque esta é a lei e os profetas. Mateus 7,12. Quer que te façam bem? Faça bem. Te fizeram mal? Faça bem. Paguem o mal com o bem. Espero, queridos, que verdadeiramente você tenha entendido esta aula, que você possa colocar um comentário aí para me ajudar, possa compartilhar, possa estar comigo em todas as aulas. Não deixe de assistir também a aula lá na Betel Adulto, na revista que está falando sobre os discípulos. Você, professor, é fundamental assistir essa aula, hein? Essa ajuda o nosso caráter como servo e discípulos de Cristo. Amém, queridos? Entendido? Compreenderam essa lição? Posso te esperar para a próxima aula? Conto com você e quero ver você nos comentários. Se alguém for da minha igreja aqui, alguém for meu amigo próximo, meu parente, coloca no comentário, eu preciso de você.
Vamos lá então orar para encerrar? Querido, bondoso e maravilhoso Papai, obrigado mais uma vez por esta aula linda e maravilhosa. Obrigado por falar aos nossos corações, por nos dar entendimento e sabedoria. Fique conosco, Senhor Deus meu. Continue, Senhor, derramando as tuas sabedorias sobre nós, que nós possamos ser porta-vozes da tua palavra. Ajude-nos, Senhor, nos nossos entendimentos. Quebre todas as dúvidas, tire fora, Senhor, tudo aquilo que possa trazer confusão. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém e amém. E te espero na próxima aula.